Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e Jogos Mortais 10 estreia hoje nos cinemas e promete ser um dos mais perturbadores da franquia. Será? Porque ele explora o jogo de uma forma mais pessoal pro Jigsaw. Mas antes de ver o novo filme, que tal relembrar os anteriores? Pois são 9 filmes antes desse. Então eu fiz um resumão da história na ordem dos acontecimentos, não na ordem de lançamento, para contar para vocês. Que apesar da popularidade dos filmes, chegou um momento que realmente ficou difícil para entender e o público começou a reclamar, porque era difícil entender se não tivesse visto o filme anterior. Mas assim, eu particularmente não vejo isso como algo ruim. Eles tentaram o máximo para amarrar tudo durante a maior parte da história, de uma maneira que outras franquias do gênero nem tentaram ou não conseguiram. Então, antes de mais nada, para assistir pela ordem dos acontecimentos, vai ter que ser assim: Jogos Mortais Jigsaw de 2017, depois você vai assistir Jogos Mortais 1 de 2004, aí Jogos Mortais 10 de 2023, mas esse deixa para depois porque está lançando hoje. Aí Jogos Mortais 2 de 2005, os Jogos Mortais 3 de 2006, o 4 de 2007, o 5 de 2008 e o 6 de 2009. Depois Jogos Mortais o final de 2010 e Espiral, o legado de Jogos Mortais de 2021. Assistindo fora da ordem de lançamento, você vai conseguir entender melhor certos eventos. Mas se quiser assistir do primeiro ao nono, também não tem problema. E bom, na história tudo começa no ano de 2004. E muito do que acontece aqui está diretamente ligado aos eventos que aconteceram antes desse filme original. Porque antes de se tornar o Jigsaw, John Kramer era um arquiteto moralmente responsável com uma esposa grávida chamada Jill, que administrava uma clínica para recuperar viciados em drogas. Só que um assalto à clínica levou ela a sofrer um aborto espontâneo. E logo depois o Kramer descobre que tinha um tumor cerebral inoperável. Ele até tentou se suicidar, mas falhou. Então decidiu que sua vida deveria seguir um curso mais sombrio. E aí ele ficou determinado a usar o tempo restante de vida para montar uma série de jogos horríveis, cada um projetado para testar a vontade de viver de suas outras vítimas. E na história também temos a Amanda, que era uma viciada em recuperação na clínica de Jill, que foi uma das pessoas envolvidas no tal assalto que deu errado. E aí Kramer a sequestra e ela sobrevive ao teste dele, aquela infame armadilha do urso reverso, e aí ela renasce como um aprendiz dele. E finalmente também há o Hoffman, que é um policial cuja irmã foi assassinada por seu namorado. Ele aprende sobre o chamado assassino do quebra-cabeças e usa uma armadilha no estilo de quebra-cabeças para matar Seth, na tentativa de enquadrar o serial killer. Só que Kramer descobre isso, sequestra Hoffman e chantageia para que ele se torne um outro aprendiz. Já o 8º filme da saga serviu como um prequel e sequência ao mesmo tempo. E ele começa com o primeiro jogo de Kramer, que é um teste elaborado envolvendo as vítimas, sendo puxadas em direção à parede de serras giratórias, cena icônica. E o único sobrevivente é um homem chamado Logan, que mais tarde aprendemos que ele rotulou incorretamente o raio-x de John Kramer, atrasando o diagnóstico de seu câncer. E ele recruta Logan como seu primeiro aprendiz. E aí, em Jogos Mortais 1, o Dr. Gordon, o médico que diagnosticou o tumor de Kramer pela primeira vez, e um homem chamado Eden, que é fotógrafo, foi contratado por um policial chamado Tepp para espionar o Dr. Gordon. Tepp estava convencido de que Gordon é o Jigsaw, e ele é enquadrado por Hoffman, algo que não descobrimos até alguns filmes depois. Então Gordon e Eden foram acorrentados e trancados em um banheiro juntos com um cadáver no chão. E o enfermeiro do hospital de Gordon, chamado Zepp, está trabalhando com Jigsaw e matará a família de Gordon, a menos que ele possa escapar a tempo. E o Gordon acaba cortando seu próprio pé, enquanto o Zepp é impedido de matar a família de Gordon por ele. E todos os 4 acabam no mesmo armazém, e é onde finalmente o cadáver no centro da sala se levanta e revela que era um quebra-cabeças o tempo todo. Depois disso nós temos os Jogos Mortais 2, de 2005, que expandiu bastante a trama. Eles deram para o Jigsaw um rosto e uma voz, que é o ator Tobin Bell. E com isso veio também as motivações e as convicções. E atuando como uma espécie de mestre cruel das masmorras, Jigsaw realiza um jogo, entre aspas, com vários participantes. Para cada um ele deseja ensinar uma lição valiosa, incluindo o filho de um detetive de homicídios que é abusivo. Só que entre os Jogos Mortais 1 e 2 acontece o seguinte: em Jogos Mortais 3D de 2010, o Gordon é recrutado para se tornar um outro aprendiz. Ele promete manter Jill em segurança depois que Kramer estiver morto, lembrando que ele estava com câncer à beira da morte.
Já em Jogos Mortais 3, Amanda entra no banheiro e mata Eden, que não havia morrido pelo ferimento de bala que Gordon fez no final de Jogos Mortais 1. E aí em Jogos Mortais 3, um policial desonesto chamado Matthew invade o esconderijo de Jigsaw e descobre que o maníaco está segurando 8 prisioneiros, incluindo ele, que entrou agora. E o filho Daniel e uma Amanda disfarçada em uma casa que está lentamente se enchendo de um agente mortal que matará todos que ainda estão lá dentro em 2 horas. 6 dessas vítimas foram enviadas para a prisão como resultado de Matthew ter plantado evidências falsas. E aí, uma a uma, são mortas pelas armadilhas, deixando apenas Daniel e Amanda vivos. E aí Matthew libera Jigsaw em troca da localização da casa. Mas infelizmente esses eventos acontecem dias atrás. E o que ele pensava ser um vídeo ao vivo era na verdade uma gravação. Um grande plot twist. Acontece que Daniel estava seguro no covil de Jigsaw o tempo todo. E o filme termina com Matthew trancado no banheiro do primeiro filme, enquanto Jigsaw e Amanda escapam. Já em Jogos Mortais 6, Jill visita Kramer no local que ele construiu para muitos de seus jogos e onde ele está planejando seu próximo jogo. E ele dá a ela uma chave misteriosa. E Hoffman descobre o envolvimento de Amanda no incidente que levou ao aborto de Jill e usa isso para chantageá-la. E é em Jogos Mortais 3 que as coisas começam a ficar complicadas, porque os eventos de Jogos Mortais 3 e 4 acontecem simultaneamente. 6 meses depois de Jogos Mortais 2, a dupla de policial Rigg e Carrie estão procurando pelo Jigsaw com a ajuda, entre aspas, de Hoffman. E Carrie é sequestrada por Amanda e morto em armadilha, com Rigg sendo incriminado pelo assassinato. E o filme se concentra principalmente em uma médica chamada Lynn Denlon, que é colocada em uma das armadilhas do vilão. Ela é forçada a realizar uma cirurgia para salvar Kramer, que já estava acamado devido à sua doença. Enquanto isso, um homem chamado Jeff é consumido pela vingança, pela morte de seu filho, que morreu devido a um motorista bêbado. E a sua capacidade de perdoar é testada pelo Jigsaw. E aí, enquanto isso, a cirurgia de Lynn é um sucesso. Mas a ciumenta Amanda se recusa a tirar a coleira, e aí o Jeff aparece e atira na Amanda. E depois mata o Jigsaw com a serra circular que aciona a coleira de Lynn. E como mencionado, Jogos Mortais 4 ocorre ao mesmo tempo em que a maior parte do terceiro. Eles fizeram essa jogada. E também apresenta 2 novos policiais, que é o Peter e a Lindsay, que descobrem que o Jigsaw deve ter cúmplices, que ele obviamente não ia conseguir fazer aquilo tudo sozinho. E aí o Rigg é sequestrado e forçado a jogar para poder salvar Rothman e Matthew. No entanto, o Rothman estava apenas fingindo ter sido capturado e tudo isso fazia parte de um grande plano para incriminar o Rigg. Enquanto isso, o Strang e o Paris entrevistam a mulher de Kramer, a Jill, e aprendem sobre o tal frigorífico Gideon, que durante a investigação o Paris acabou sendo ferido por uma boneca que explode. Então o Strang vai sozinho para a fábrica onde o Rigg está participando do jogo. Ele aciona uma armadilha que acaba matando o Matthew, mas não antes de Matthew ter atirado nele. Então Strang aparece logo após o final do terceiro filme e atira em Jeff. E aí o Hoffman consegue capturá-lo e tranca ele na fábrica para jogar outro jogo. E finalmente, durante a autópsia de Kramer, descobre uma fita dentro do estômago, que é informando a Hoffman que ele será testado mesmo após a morte de seu mestre, mostrando que ele tinha um jogo preparado até mesmo para depois da morte. E aí Jogos Mortais 5 começa com um teste de Hoffman para Strang, e sua cabeça selada em uma caixa que lentamente se enche de água. E o Strang usa uma caneta para realizar uma traqueostomia em si mesmo para poder sobreviver. Enquanto isso, em seu testamento, o Kramer deixou uma caixa preta para Jill. E aí o Strang, que estava ferido, é colocado sob licença médica. E um agente do FBI chamado Erickson assume o caso de Jigsaw. Só que o Strang continua suas investigações em particular, acreditando corretamente que o Hoffman é aprendiz de Jigsaw. E Hoffman inicia um novo jogo envolvendo um grupo de pessoas que estavam todas ligadas pelo envolvimento em um incêndio em um prédio que matou 8 pessoas. Aí o Strang acaba descobrindo que o Hoffman estava envolvido na morte de Seth, que era namorado da irmã de Hoffman que a matou, lembra? E aí ele obtém a confirmação de que ele estava trabalhando com Jigsaw. Só que Hoffman enquadra Strang como o último aprendiz dele, colocando Erickson em seu encalço. E o Strang encontra uma caixa de tamanho humano junto com a fita de Hoffman dizendo a Strang para entrar se quiser sobreviver.
Só que em vez disso, após uma briga, Strong joga Hoffman para dentro, acreditando que ganhou. Só que ele acaba descobrindo que esse era o plano de Hoffman o tempo todo. A caixa afunda no chão enquanto as paredes se fecham sobre Strong, matando enquanto Hoffman observa em segurança. Essas reviravoltas são maravilhosas. E aí, em Jogos Mortais 6, Hoffman passa para o seu próximo jogo, cujas vítimas foram especificadas por Kramer naquela caixa preta que ele entregou para Jill. E o jogo centra-se em William Easton, que é o CEO corrupto da companhia de seguros que se recusou a pagar pelo tratamento experimental que podia ter salvado a vida de Kramer. E aí o Hoffman o força a pesar a vida das vítimas umas contra as outras. Inevitavelmente, a maioria deles morre horrivelmente. E o próprio Easton acaba sendo fatalmente injetado com ácido pelo filho de outro homem cujo tratamento ele se recusou a cobrir. Enquanto isso, o Erickson e o Pérez, agora recuperados, descobrem que o Hoffman continua o trabalho do Jigsaw. Ele então destrói todas as evidências que apontam para ele e incrimina Stroll mais uma vez. E o filme termina com Jill sequestrando Hoffman e colocando na armadilha reversa para ursos. E ela diz a ele que esse é o teste final que Kramer deixou. E Hoffman consegue escapar, mas não sem rasgar o rosto antes. Já em Jogos Mortais 7, Jill corre até o detetive Matt Gibson e oferece o seu testemunho sobre o envolvimento de Hoffman nos jogos em troca de proteção para ela. Só que o Hoffman continua comprometido com seu trabalho e embarca em mais um jogo baseado nas orientações póstumas de Kramer, envolvendo um guru de autoajuda que afirma falsamente ter sobrevivido a um dos testes de Jigsaw. E é claro que quando o teste se torna realidade, ele falha miseravelmente. Feito isso, Hoffman embarca em uma pequena matança, onde ele mata o Gibson antes de encontrar Jill e colocá-la na armadilha reversa para ursos. Depois de 7 longos filmes de provocações, finalmente o vemos explodir, matando Jill. E o Hoffman se prepara para fugir da cidade, mas é sequestrado pelo Dr. Gordon, que reaparece após 6 filmes para finalmente revelar que é mais um dos discípulos de Jigsaw. E ele atende ao pedido final de Kramer, prendendo Hoffman e o deixando morrer dentro do banheiro onde os filmes começaram. É legal esse fechamento que eles dão. Já em Jogos Mortais 8, alguém está executando um jogo e provocando a polícia com corpos mutilados em cima deles. Seria um imitador? Ou o jogo voltou de alguma forma? E bom, aparentemente aqui os roteiristas pensaram que por ter passado alguns anos, desde o primeiro filme, eles poderiam utilizar as mesmas coisas que foram usadas no passado para conseguir fazer uma nova história. Tipo, fazer as reviravoltas antigas parecerem novas novamente. Só que não funcionou tanto assim. O que foi feito nos primeiros filmes só se fez uma vez, não dá para repetir. Mas eles tentaram, voltando aos primeiros dias de Jigsaw e revelando mais um aprendiz nunca visto antes. Porque essa parecia ser a única maneira de continuar a franquia que matou seu principal vilão no terceiro filme. E eles até tentaram nos filmes seguintes, essa questão dos testes que ele deixou depois de morrer e tal, mas é claro que chegou uma hora que isso ia acabar. E por fim, em Jogos Mortais 9, que tem como objetivo dar uma repaginada no que conhecemos dessa franquia, sem deixar de ser Jogos Mortais. E a ideia original surgiu do Chris Rock. Oh, wow! Como acabamos de ver, é comprovado de que todo mundo odeia o Chris. Enfim, mas o Chris Rock investiu nessa ideia onde o seu personagem, que é o detetive Zeke, se une a um parceiro novato para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. E durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino, e ele percebe que o serial killer é um imitador determinado a seguir os passos de Jigsaw original. Eis que chegamos em Jogos Mortais 10, onde John Kramer, interpretado por Tobin Bell, sim, o ator original, ele é o impiedoso assassino de Jigsaw, criador dos sádicos jogos de sobrevivência, que está muito doente em busca de uma cura milagrosa. Então ele decide viajar para o México após ouvir falar de um inovador procedimento médico que, além de experimental, também é muito arriscado. E disposto a tentar a sorte, o Kramer parte rumo à cura. Porém, ao chegar em seu destino, se depara com um ambiente macabro e descobre que toda operação é uma farsa para enganar pessoas vulneráveis. E agora, armado com um novo propósito, o infame serial killer usará armadilhas insanas e engenhosas a virar o jogo contra os vigaristas, relembrando o motivo de ser conhecido como o terrível vilão Jigsaw.
E bom, já que é difícil fazer filme sem o Jigsaw, eles resolveram voltar ao passado, a uma época onde ele estava vivo, para trazer ele de volta. O que eu achei uma ideia bem interessante. E tudo indica que esse filme se passa antes de Jogos Mortais 3. E a história vai ser contada do ponto de vista de Kramer. De fato, meio que isso ainda não aconteceu. Então esse filme traz um frescor interessante. Eu tô muito hypado e vou ver logo esse filme para trazer mais aqui para vocês. E agora eu quero que me contem aí nos comentários quais são os seus filmes preferidos de Jogos Mortais. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!